Está no ar mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, você que está conosco, ligado pelo canal do YouTube, pelo Rumble e também pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Muito boa noite para você. Vamos juntos aqui com o nosso time de comentaristas aqui no estúdio, Fabiana Barroso e Silvio Navarro, Rodrigo Constantino da Flórida e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Hoje é dia 30 de março de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Bolsonaro está de volta ao Brasil depois de 3 meses nos Estados Unidos. Até que, enfim, Haddad apresenta nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Milhares de advogados assinam documento contra a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. E o inquérito contra Rui Costa, ministro da Casa Civil, que investiga a compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste durante a pandemia, vai para o STF. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque Costa tem foro privilegiado. Ele era governador da Bahia na época em que o processo foi aberto. A investigação é relacionada à compra de 300 ventiladores hospitalares por 48 milhões de reais. Os aparelhos nunca foram entregues. Costa era o presidente do Consórcio Nordeste. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais aqui dessa noite. Fabi Barroso, muito boa noite. A Revista Oeste noticiou muito os episódios do Covidão, né? Os episódios de corrupção envolvendo aí desvio de dinheiro público na compra de equipamentos, respiradores durante a pandemia de Covid-19 aqui, né? Boa noite a todos, boa noite também Constantino, Ana, Silvio, Paula e a todos que estão nos acompanhando. É isso, né? Primeiro, em relação a foro privilegiado, no caso dele é privilegiado mesmo, né? Porque agora, quando cai no Supremo, nem sempre ajuda, né? Como era tido antigamente. E agora, na questão dele especificamente, eu acho que é visto com bons olhos, infelizmente. Então, nós temos, com toda certeza, hoje a corte mais alta do país, privilegiando políticos. Então, é realmente um absurdo. A questão dos respiradores, a gente teve também o problema de não deixarem investigar a fundo e não ser exposto, né? Lembra, na CPI, né, do circo? Então, são fatos que estão no passado logo ali, mas que toda hora vêm à tona porque ainda não foi resolvido. Cadê o dinheiro? Né? É o que a população ainda pergunta. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Essa investigação envolvendo aí Rui Costa, 300 ventiladores hospitalares por quase 50 milhões de reais, né? Mais um episódio do Covidão. E a gente não vai esquecer, né? Boa noite, Paula, boa noite a todos os ilustres colegas de bancada e nossa audiência. Veja, o senador Eduardo Girão foi o que mais bateu nessa tecla, até por ele ser também no Nordeste, né? E vamos lembrar de alguns episódios. A empresa usada era uma empresa de pouquíssimo tempo, voltada para coisa de maconha, né? E de repente faturou quase 50 milhões de reais com respiradores que nunca chegaram. Tudo isso muito absurdo. No Consórcio Nordeste, a liderança, além do Rui Costa, era de uma figura conhecida, carimbada do petismo também, né? E próximo da Dilma, do próprio Lula. Então, nenhuma novidade aqui. A turma que o PT se cerca é uma turma que, volta e meia, deixa esse tipo de rastro, né? Agora, em relação ao Covidão, está vindo coisas à tona e a gente está vendo uma coisa muito estranha, né? Os especialistas que davam entrevistas apagando as mensagens, né? Os conselhos que não eram bem conselhos, técnicos, científicos sobre vacina, coisa e tal, eles acusavam todos de negacionistas, tentavam interditar o debate, e eles estão apagando os rastros, eles estão tentando apagar esses rastros, né? Veja como teve picareta nessa questão. Então, toda atenção é pouca, né? Quando se trata de petistas ou gente próxima do PT, precisamos ficar de olho, e corrupção costuma ser a marca registrada dessa turma. Silvio Navarro, muito boa noite. Chegaram até a instalar uma CPI no Rio Grande do Norte para investigar o Consórcio Nordeste, né?
Pois é, a verdadeira CPI na época da pandemia, né, Paula? Boa noite para você, boa noite para Fabi Barroso, que hoje divide comigo aqui a bancada no estúdio. Rodrigo Constantino, bom tê-lo aqui. E para a craque Ana Paula Henkel, boa noite para você que nos assiste. Paula, veja só, esse caso do Covidão no Nordeste foi até investigado por uma CPI no Rio Grande do Norte. É um caso de corrupção com nota fiscal. Pois é, parece piada no Brasil, né, o país da piada pronta, mas é verdade, porque essa empresa, citada agora há pouco pelo Rodrigo, chamava-se HempCare, né? Tratava de produtos de maconha e foi envolvida na entrega de respiradores que nunca chegaram. Mas na nota fiscal aparece que os respiradores foram entregues. Quem chancelou essa compra fajuta foi o hoje ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, e uma figura chamada Carlos Gabas, também dirigente desse consórcio do Nordeste. Carlos Gabas, para quem tem boa memória na política, era ministro de Dilma Rousseff e ficou conhecido não pelos seus feitos durante a administração Dilma, mas sim porque nos piores dias ali, principalmente às vésperas do impeachment, para que ela espairasse um pouco, ele levava ela a passear de moto. Ele tinha Harley Davidson, harleiro, como dizem, né? Pois bem, Paula, até hoje ninguém explicou para onde foi parar o dinheiro, seguramente não foi recuperado. Apenas uma parte, uma empresária, ela chama Cristiana Tadeu, ela em entrevista à Veja, ela disse que intermediou ali a parte dos contratos, ela disse que teria devolvido uma pequena parte, mas que ela não podia falar mais porque tinha medo de morrer. Pois bem, esse é o consórcio petista. Para finalizar, até agora também não há nenhuma explicação de por que a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, administrada pelo Edinho Silva, também ex-ministro de Lula, muito bem conhecido da máquina petista, foi parar num consórcio que trata do Nordeste. A distância, em quilômetros, é grande. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Rui Costa, então, ministro da Casa Civil, envolvido na compra de respiradores do consórcio Nordeste. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. Querido Constantino, craque Silvio Navarro, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu acho que os meus colegas já estressaram, foram no cerne dessa questão, mas é importante trazer um ponto aí que o Constantino mencionou e que não está sendo falado na imprensa em relação, né, ao Covidão, já que o Covidão, a CPI do circo, a CPI da Covid, que serviu apenas e nada mais do que isso, do que um palanque político, né, para figuras toscas como Randolph Rodrigues, Omar Aziz, Renan Calheiros ficarem discursando ali, ameaçando pessoas de prisão, desrespeitando mulheres, e as mulheres ali, né, completamente caladas. Isso tudo a gente não vai esquecer, não. Mas na série CPI do circo, o que está acontecendo com tantas pessoas que apoiaram a CPI da Covid, estão apagando perfis no Twitter, estão apagando entrevistas, vídeos? Será que é porque a OMS mudou agora a recomendação da vacinação para crianças e adolescentes, dizendo que não é necessário, né, doses de reforço, que a população já atingiu, a população mundial já atingiu aí, né, uma proteção de rebanho? Os casos sobre miocardite agora estudos estão aparecendo, estudos mais embasados, padrão, ouro, aquilo tudo que eles queriam sobre as substâncias que podem ajudar, né, na prevenção e no cuidado, né, da doença. Tudo agora está aparecendo de uma forma que a narrativa dessa turma que embalou a CPI do circo com falácias de que o presidente Bolsonaro era genocida porque ele não comprou vacinas, e nós sabemos muito bem que era preciso a aprovação do Congresso, que só aconteceu em março de 2021, mas o presidente Bolsonaro, em dezembro de 2020, não comprou vacinas. Dezembro de 2020, só Estados Unidos e o Reino Unido tinham vacinas disponíveis. A gente vai ter que repetir isso aqui, porque a turma que gosta de reescrever a história não está apenas reescrevendo a história. Fique em casa, se puder. Agora, eles estão tentando
apagar o que eles falaram. E um grupo de 5.500 advogados assinou um documento contendo a indicação de Cristiano Zanin ao STF. No texto, eles alegam que a proximidade entre o advogado e Lula torna a indicação dele ao cargo de ministro do Supremo suspeita. Diz um trecho do documento, abre aspas, aceitar a mera argumentação restritiva de que Zanin possui atributos que lhe conferem notável saber jurídico e reputação ilibada, ao menos para grande parte da população, é no mínimo uma afronta à moralidade da República, fecha aspas. O grupo do Movimento Advogados de Direita do Brasil pede ainda que o Congresso rejeite a eventual escolha de Lula. E vamos lembrar que em entrevista à Band News no início do mês, Lula disse que Zanin, seu defensor nos processos da Operação Lava Jato, cresceu de forma extraordinária. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros. E aí, Constantino, lembrando que o ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar, completa 75 anos em maio, disse inclusive que vai antecipar a aposentadoria. A indicação de Zanin é uma possibilidade aí na mesa, né? Pois é, Paulo, eu pelo menos dou o crédito seguinte, essa turma perdeu o pudor. Eu lembro sempre da frase do La Rochefoucauld que dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A turma do PT não tem muito mais preocupação em sinalizar a virtude. O jogo é escancarado, é meu amigo, meu companheiro, eu quero ele, é meu advogado. Né? Então a coisa fica mais direta, fica mais objetiva. Agora, eu quero voltar no tempo para lembrar que o primeiro advogado próximo não era direto do Lula, mas era do PT, trabalhou com o Zé Dirceu. O primeiro advogado indicado para o STF da turma do PT foi o Dias Toffoli. E ali o Senado não cumpriu o seu papel previsto na Constituição de uma sabatina rigorosa, levando em consideração aqueles quesitos. Notário saber jurídico, reputação ilibada e por aí vai. O sujeito que tentou 2 vezes ser juiz e bombou. Se ali o Senado tivesse colocado um freio ou utilizado o instrumento previsto de freios e contrapesos, talvez a história tivesse ocorrido de maneira muito distinta. Eu quero lembrar que foi o Dias Toffoli, com base no artigo 43 do regimento interno do STF, que abriu aquele escandaloso processo infindável e inconstitucional, né, de que todos estão atacando a instituição, e ali, só para lembrar, né, era muito específico de algum caso de agressão, ataque dentro das instituições, dos estabelecimentos. Aí estenderam isso para todo o período, toda a geografia nacional, porque estamos na era digital, e qualquer crítica, qualquer opinião contrária ao STF, lá estava você arrastado para um inquérito ilegal. O Dias Toffoli abriu esse troço e deu na escolha do dedaço para o Alexandre de Moraes, que hoje é quem é. Então, veja como causou estrago o Lula ter colocado seu advogado, seu amigo, seu companheiro no Supremo, né? E o Senado nada ter feito. Eu espero que dessa vez tenhamos um Senado um pouco mais digno. O Fabi, vale lembrar também um outro trecho dessa entrevista que o Lula concedeu à Band News. Ele falou que o critério para a escolha do novo ministro será o mesmo, um critério de notório saber jurídico. Abre aspas, porque a escolha não é para mim, é para a nação. O cara tem de ser cumpridor da Constituição, disse o Lula. Bom, esse assunto é bem delicado. Em primeiro lugar, que o Cristiano Zanin é tido no meio jurídico, acreditem, como um gênio, né? Justamente porque conseguiu reverter aí as tão famosas sentenças e condenações do próprio Lula e tem uma bancada de advogados junto com ele ali gigantesca. Nem vou entrar no mérito se ele tem este mérito ou não, realmente é um advogado prestativo, mas ganha para isso. O problema é o que até o Constantino disse, nós temos ritos, e esses ritos não são feitos à toa, eles são ritos para que haja um mínimo, né, de discernimento dessas questões
principalmente envolvendo, que a gente sabe que o freio é político. Então, a indicação é política, o freio é político, mas não é um cargo, não deveria ser político, é um cargo que deveria ser técnico. Então, está na hora de legislar a respeito disso. É preciso que também se limite, né, os mandatos urgentemente os mandatos dos ministros do Supremo, para parar de ser, né, vitalício, até faria também junto aí para os ministros, né, do TCU, que também é vitalício, tem as esposas aí de ministros do atual governo que não deixa a gente mentir. Então, tudo isso acaba dando vários problemas. A questão do TOEFL, que o Constantino acabou dizendo aí do regimento interno 43, é pior, Constantino, porque ainda fala todo lugar que tiver internet, ou seja, competência do Supremo seria, em tese, pelo entendimento deles, o mundo inteiro, onde tem internet. Então, não há limites, né, para o Supremo, e essa indicação é muito importante, mas tem uma briga interna. A briga interna é para o assessor do Lewandowski e o próprio Zanin. Sinceramente, difícil apostar um desses dois cavalos aí, porque vai contra, né, tudo que a gente pensa em liberdade, e eles jamais vão se declarar suspeitos, que é assim que diz a lei. Ana, se Cristiano Zanin for confirmado aí como indicado para o Supremo, a gente espera que o Senado faça o seu papel aí numa sabatina séria e eficiente, né? Exatamente, Paula. Esse desgoverno pode indicar quem quiser. Agora, o Senado precisa mostrar que ele tem nas mãos o dever constitucional de bloquear esse tipo de futuro juiz militante, né? O brasileiro não aguenta mais juiz ativista. Sobre o flagrante eterno, né, que estávamos falando, o flagrante eterno ele existe só para um lado, né? Porque se pegarmos a internet aí, o que Valdir Damoso, o próprio Zé Dirceu, outros políticos aí que elegeram, né, foram eleitos na carona do presidente Bolsonaro, na última eleição ganharam 12 mil votos, não conseguiram se eleger. Essa turma aí toda, se procurar vídeos, fecha o STF, todos os absurdos, né, sobre fechar o STF, eles falaram, mas aí o flagrante eterno não existe. O que nós temos também, que é tanto pratinho, né, para o brasileiro rodar, para a gente ter que consertar as coisas e debater e discutir, mas nós precisamos também tentar, de alguma forma, num futuro não muito longínquo, num futuro próximo, né, a médio, longo prazo, estabelecer aí uma questão obrigatória de toda indicação para o Supremo Tribunal Federal tem que ser uma indicação de um juiz, né? Não dá para ser advogado. Como você vai discutir as ações como advogado? Aqui nos Estados Unidos, quando os juízes eles são indicados, os nomes são indicados para a Suprema Corte, são juízes, né, de instâncias inferiores. E por que isso é importante? Porque é exatamente em cima das decisões daquele juiz ou daquela juíza que a sabatina do Senado acontece, né? Por que a senhora decidiu isso aqui? Porque nesse caso aqui a lei diz X e o senhor aplicou Y. Então, como advogado, né, o que nós vamos discutir? Bater palma para malabarismos jurídicos, para um judiciário aparelhado com algum partido político, ou seja, não faz o menor sentido indicar advogados. Agora, já que a nossa regra, né, até chegarmos onde os Estados Unidos estão, é um caminho longo, o Senado precisa sair do chá das 5, que é a sabatina para os indicados ao Supremo Tribunal Federal, e fazer o trabalho que tem que ser feito. Ninguém aguenta mais ministro ativista no STF. Agora, 18h04. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble, também na Rádio 92.3 FM de Cascavel. Para você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, participar do nosso chat e, claro, se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube para a gente fortalecer a nossa comunidade, mais de 1.300.000 inscritos no YouTube. Hoje a gente precisa aumentar esse número, então compartilhe esse link nas suas redes sociais,
sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas cheguem a acompanhar aqui o nosso programa Oeste Sem Filtro, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h45 da tarde. E vamos juntos com mais informações, porque Jair Bolsonaro chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília e foi recepcionado por um grupo de políticos, entre eles Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Walter Braga Neto, secretário de Relações Institucionais do partido. O ex-presidente deixou o local sem passar pelo portão de desembarque, onde apoiadores aguardavam sua chegada. A gente tem aqui alguns vídeos que mostram os apoiadores, muitos então usando verde e amarelo, com bandeiras do Brasil. Temos essas imagens, produção? Ao longo da avenida que dava acesso ao aeroporto de Brasília, carros formaram uma fila para acompanhar a chegada do presidente. Apoiadores também se reuniram em frente à sede do PL, onde o presidente participou de uma reunião e fez um breve discurso. Bolsonaro falou sobre a atual oposição. Vamos acompanhar. Eu lembro lá atrás, que é mais velho, lembra disso, né? Quando alguém criticava o parlamento, o Ulisses Guimarães dizia: espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou e muito. O parlamento está nos orgulhando pelas medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando, né, para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer o futuro da nossa nação. E aí, Silvio, qual vai ser o papel aí de Jair Bolsonaro na oposição a esse governo, hein? Pois é, Paula, vamos aguardar, né? Ele chegou depois de 89 dias, né? 3 meses fora do país, desde a virada do ano, tirou um tempo para pensar, para, enfim, até digerir, né? Todo o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil. E agora está de volta, mas você vê que uma grande multidão compareceu ao aeroporto na sua chegada e digo mais, seria uma multidão ainda muito maior se o brasileiro hoje não tivesse receio, não tivesse medo de ir às ruas para qualquer tipo de manifestação democrática, mas cujo tema fosse a política atual. Bom, Paula, ele nesse breve discurso que fez, cercado ali por parlamentares, lembrou que o Congresso Nacional tem hoje uma base liberal conservadora muito maior do que na legislatura passada. A bancada do PL, o partido dele na Câmara, tem praticamente 100 cadeiras, 99. No Senado, a bancada também tem bastante musculatura. Agora, ele pretende viajar pelo país. Ele pretende assumir a liderança dessa direita que seguramente, depois de 3 meses, depois desse período, já é muito maior até do que o número de votos que ele teve nas urnas, pode apostar. Ele teve 58 milhões de votos, mas se a gente parar para pensar que o número de desiludidos, o número de quem fez o L, até por nojinho em votar em Jair Bolsonaro, só aumenta diante desse desgoverno, provavelmente o número de apoiadores dele hoje é maior do que aquele que saiu das urnas, além, é claro, de todo mundo que optou por votar em branco ou não compareceu, anulou o seu voto. Portanto, ele tem uma massa enorme. A direita é maioria, sim, hoje no Brasil, pode ter certeza, mas ainda vive ali uma certa ressaca, ainda está um pouco atônita com tudo que aconteceu e, sim, um pouco com medo, ainda receosa de poder sair às ruas em liberdade, em manifestações pacíficas e democráticas que a gente espera que possam voltar a acontecer no Brasil, seguindo a nossa própria Constituição, que diz isso, que permite a livre expressão, manifestações populares, como sempre aconteceram, fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Collor e até fora Bolsonaro, também vimos isso por parte da esquerda no passado. Mas agora, nesse momento, parece que não é muito permitido fazer isso. Vamos aguardar, Paula. Ele tem aí o papel de líder da oposição. A cadeira é dele, o posto é dele. Resta a gente ver aquilo que ele vai, o papel que ele vai querer desempenhar e, é claro,
a patrulha atrás dele do TSE, da Justiça Eleitoral, para tentar torná-lo inelegível. Isso vai acontecer, é inevitável que ele vá passar por esse processo. A gente espera que o desfecho seja positivo, porque, afinal de contas, até hoje não surgiu uma única prova robusta que possa lhe imputar uma inelegibilidade. Constantino, Bolsonaro se mostrou aí bastante otimista com essa formação do novo Congresso aí desde as últimas eleições, né? Sim, eu gostei dessa parte, né, que merece destaque, né, ele falar que houve uma mudança essencial no Congresso, né, o Ulisses Guimarães falava que se é ruim, espera o próximo, e o próximo que veio é muito melhor. Ou seja, tem uma direita organizada agora, uma turma antipetista, combativa e disposta a colocar algum tipo de freio nesse ímpeto autoritário do PT. O problema, claro, o grande ponto de interrogação que fica é o ativismo judicial. É se a gente ainda sequer precisa de um Congresso num país desse. O Silvio toca num ponto essencial também, né, que é a questão de povo nas ruas. Bom, que inveja que deve dar no próprio presidente, né, que não consegue andar, circular em voo comercial, em aeroporto, e fecharam os acessos, e mesmo assim tinha bastante gente, né, então consegue ainda arrastar pequenas multidões, e mesmo nesse clima de medo, como lembrou muito bem o Silvio. Eu quero lembrar aqui que Israel teve protestos esses dias enormes, e a mesma mídia de esquerda, que chama protesto de direita de golpista no Brasil, aplaudiu, falou que isso mostrava a vitalidade da democracia israelense, que o povo na rua estava contra a coalizão de direita formada por Bibi Netanyahu com as suas propostas de reforma do judiciário, que é uma outra história, mas pretende exatamente criar alguns limites para o ativismo judicial lá no país. Então, veja que a esquerda ela nunca tem princípios, né? O julgamento dela depende de quem está fazendo alguma coisa. Se é a direita nas ruas, é antidemocrática e golpista. Se é a esquerda, é democrático, mesmo que vá contra uma reforma de um primeiro-ministro e um governo eleitos que formaram uma coalizão. Então, é tudo muito pouco coerente na esquerda. E quero chamar a atenção, por fim, Paula, para a questão da imprensa. A volta do Bolsonaro é tudo que a mídia militante queria. Imagina essa turma já com abstinência, vivendo um trimestre inteiro sem poder falar muito do Bolsonaro. Tentaram criar a pauta de joia, o escândalo da joia. Não pegou muito, o povo não deu muita bola para essa narrativa um tanto forçada. E aí eles têm que ficar falando mal do governo Lula, que eles ajudaram a colocar de volta no poder e que é uma desgraça, até para os tucanos de mercado que fizeram L e já sabem disso e estão morrendo de medo, né? Então, para o jornalista militante, é uma dádiva a volta do Bolsonaro, que agora eles podem voltar a ficar demonizando o ex-presidente 24 horas por dia. Teve, não é brincadeira, uma chamada no Globo, né, falando que o avião que o presidente veio estava lá do Harry Potter e tudo, que houve gente falando se era o Voldemort, o vilão do Pequeno Mágico, né, que tinha voltado para o Brasil. Bom, gente falando isso foi só nas redações do próprio Globo, da imprensa militante. Agora, eles vão, aí já dá toada, ficar demonizando o homem o tempo todo de novo. Fabi Barroso, queria te perguntar em relação às ações que tramitam aí na Justiça contra Jair Bolsonaro, né? Ele tem motivos aí para se preocupar em relação a eventual prisão ou inelegibilidade? Só no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, são 16 ações que correm contra ele, né? Então, ele disse hoje, inclusive, que são 200 ações no total. É realmente, né, o princípio de, né, vamos acabar com você pelo meio judicial, e o meio jurídico não está respondendo muito bem. Tem várias colocações que eu queria fazer aqui. Primeiro, que o presidente Bolsonaro, quando ele volta, quando ele retorna, ele dá várias sinalizações importantes. A primeira, nessas falas aí que a gente acompanhou, ele enaltece o parlamento. É bem contrário do próprio Lula, que está no poder e que acabou fazendo chacota da Polícia Federal, que para mim é visivelmente um crime de responsabilidade. Vamos juntar tudo isso então. Então, o Lula está no 7º pedido de impeachment, já tem 7, pessoal, que já entraram, e esse 7º, até eu concordo bastante com as razões expostas ali. Vejo claramente também, a gente vai falar mais tarde, em relação a esse arcabouço, né, fiscal, que a falta de comprometimento com o que está na lei
para mim também acaba violando a lei de impeachment e é crime de responsabilidade. Aí a gente pega o presidente Bolsonaro, né, e a mídia dizendo que o Voldemort está lá. Como que pode a física? O princípio da física já diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu diria que o Voldemort está muito mais sentado na cadeira da presidência do que no avião do Harry Potter. E aí, também, para concluir, que eu acho que deixa assim o que é o presidente Bolsonaro, a simplicidade dele. Ele veio com uma mochila esperando a multidão de pessoas que tentou chegar, mas as saídas foram impedidas, né? Impediram que as pessoas fossem até o aeroporto de Brasília. E olha que coisa absurda, alegaram à Polícia Federal e, né, o Flávio Dino, ministro da Justiça e demais, que o Bolsonaro tinha problemas de segurança e por isso tinha que sair pela saída lateral. Só que, por ausência total da esquerda, que já é muito de costume eles fazerem, eles não deram o carro blindado ao presidente Bolsonaro. Então, que segurança é essa? E o carro blindado faz parte da lei. A lei é 7.474 de 86. E é uma lei que diz, acaba dando 2 carros, não fala explicitamente que tem que ser blindado, mas, gente, qual que é a coerência? A lei, ela tem que ser cumprida e tem que resguardar. Qual finalidade que ela existe? Para resguardar aquela pessoa que já foi mandatário do país. E isso valeu para o próprio Lula, tem que valer também para o presidente Bolsonaro. Então é isso, a gente está delirando agora com as incongruências da própria imprensa. Ana, quero também te ouvir a respeito, mas vou só adicionar uma informação, porque Jair Bolsonaro concedeu uma rápida entrevista hoje mais cedo, comentando os acontecimentos de 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, o episódio será esclarecido via CPMI. Ela vai trazer a verdade e mostrar o que aconteceu. O governo não conseguiu retirar as assinaturas e nós vamos resolver essa questão, fecha aspas. E aí já aproveito e emendo, quero te perguntar se você acha que essa volta do Jair Bolsonaro dá um peso maior aí para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Eu acho que a base, tanto eleitoral do presidente, os eleitores, cidadãos, como a base do presidente, de apoio do presidente no Congresso, vai ter que tomar muito cuidado com as cascas de banana que o Constantino mencionou. A imprensa, a partir de hoje, só vai falar do presidente Jair Bolsonaro, não vai falar de absolutamente nenhum passo deste desgoverno. E hoje, quero deixar registrado, 30 de março de 2023, o dia que as agências de checagem vão aí renascer das cinzas, do sono profundo, desde 1º de janeiro que elas entraram num sono profundo e ninguém sabia das agências de checagem, elas desapareceram. Pois hoje, 30 de março, né, talvez amanhã seja o dia oficial, 1º de abril, é um dia bem significativo para as agências de checagem renascerem aí do sono profundo, né? E eu acho que esse vai ser o ponto principal que a gente vai ter que prestar atenção. Os espantalhos, as narrativas, as falácias, as manchetes, as mentiras requentadas, porque vão requentar muita coisa. O Constantino e eu, a gente acompanha aqui o que estão tentando requentar de coisas de Donald Trump, 2 anos já dentro do governo do Joe Biden, e é Donald Trump para cá, é Donald Trump para lá, e vai ser indiciado e não vai, atriz pornô, é a unha encravada, é impressionante. E o mesmo vai acontecer no Brasil, Acredito que se o caminho para tentar tornar o presidente Bolsonaro inelegível, ele venha a ser concretizado, eu acho que vai ser um baita tiro no pé, porque isso só vai fortalecer o presidente Bolsonaro, porque aí qualquer candidato que ele colocar o dedo, essa turma, né, que deu uma base eleitoral grande, como o Constantino disse, o Brasil é conservador, liberal, aprendeu, entendeu o que quer dizer ser conservador, liberal. Não é apenas falar sobre políticos, mas enaltecer políticas, principalmente que trazem liberdade em várias esferas aí no cotidiano, na vida diária das pessoas. E as pessoas entenderam o que é preciso ser feito para defender algumas políticas. Alguns políticos têm que ser usados. Então, tornar o presidente Bolsonaro inelegível pode ser um baita tiro no pé da oposição. E
finalizo o meu comentário, Paula, com a pergunta ali que a Fabi puxou. A quem interessa tirar o carro blindado de um ex-presidente, né? A quem interessa? Nós estamos saindo aí de 2 semanas onde a discussão foi exatamente o plano, né, que estava sendo arquitetado para assassinar um ex-juiz, hoje senador da República, e que o plano foi descoberto pela Polícia Federal. E o presidente da República, Lula, disse que isso era uma armação do Moro com a Polícia Federal. Então fica o questionamento. Nessa seara de planos que são arquitetados, né, recém-descobertos para assassinar senador, sua família, mais a sigla PCC no meio disso tudo, a quem interessa tirar o carro blindado de um ex-presidente tão importante e que hoje tem muita influência na política no Brasil? Bom, a Fabi lembrou do blindado, a Ana também. A gente preparou porque o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo a respeito desse assunto. Ele disse que Lula retirou a escolta com carros blindados, a qual ele tem direito. A decisão foi informada pela Casa Civil assim que os assessores do ex-presidente comunicaram ao governo o retorno de Bolsonaro ao Brasil. Na segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. Para mim, anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com 2 carros normais aí fora. Aí. Agora, você pode falar, tem amparo na lei ou não tem? Tá? Não está definido. Na minha campanha de 2018, tinha 40 policiais federais comigo, o Cabo da Ciolo tinha 2. Por quê? Eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu, mesmo com todos esses policiais federais. Tá? Agora é a mesma coisa. A gente vê acontecer essa questão do PCC, tá? Planejando, etc. A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço. Tá? Eu vou tentar buscar um carro blindado para mim agora. Não é uma atitude racional por parte desse governo que está aí. Eu nunca persegui ex-presidente nenhum governo. Tudo que foi pedido nós concedemos, fomos até além em alguma coisa. Agora comigo, pela volta, anuncia, não tem mais carro blindado para você. Está dando um recado. Eu só posso entender isso aí. E aí, Fabi, vamos retomar o assunto. O Bolsonaro falou no vídeo, né? Tem amparo legal ou não tem? Afinal, tem amparo, certo? Lógico que tem amparo legal. É muito preciosismo desse pessoal que acaba nem cumprindo a lei falando a lei. A lei diz que tem que ter 2 carros, né? Mas é óbvio que a lei ela vem por um motivo. Qual o motivo da lei ter sido criada quando o legislador lá em 86 pensou nisso? Em proteger a pessoa que foi mandatário do país. Então existe um objetivo. O presidente Bolsonaro já sofreu um atentado. Tem um motivo concreto no passado e no presente, dado aí até as informações recentes que tenha tudo a ver daquele procedimento da Polícia Federal em relação ao PCC. Então, são vários problemas. O presidente Bolsonaro não pode ficar sem carro blindado, sem escolta digna de um presidente da República que saiu pela porta da frente, né? Não é como a esquerda diz, não. Ele cumpriu seu mandato, não foi empichado e mesmo os empichados tiveram esse direito também. Diga aí até a Dilma, que está lá no BRICS, né, no banco do BRICS, fazendo um papel que a gente não sabe, mas com todos a segurança possível por ter sido o ex-presidente. Então, é um grande absurdo e uma incoerência. Não tem congruência com a realidade quando a gente junta os fatos. Bolsonaro não pôde fazer a festa de recepção por conta da segurança. E Bolsonaro não pode ter um carro blindado. E cadê, então, o problema da segurança? Não tem nexo. É um grande absurdo. E quem responderá se acontecer algo mais sério aí com o presidente Bolsonaro? Silvio, no vídeo, o Bolsonaro lembra inclusive aí dos planos de ataque do PCC que nós temos noticiado aqui recentemente. E acho que esse é o ponto, né, Paula? Veja, a Fabi lembra muito bem, é uma lei de 1986. Na época que ela foi redigida, por exemplo, sequer o PCC existia. O PCC foi criado em 1993 em Taubaté, num presídio. Então, ou seja, é uma lei obsoleta, é uma lei antiga, onde não era tão simples assim e não era tão recorrente no nosso cotidiano ver carro blindado circulando nas ruas, porque os índices de criminalidade hoje são altíssimos. É disso que se trata. 2, ele chega ao Brasil praticamente uma semana depois, 10 dias depois, da descoberta de um plano
pelo PCC, arquitetado pelo PCC e aí, felizmente, desbaratado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo para sequestrar e assassinar o senador Sérgio Moro, então ex-juiz da Lava Jato, entre outras autoridades, como o promotor Lincoln Gacki, aqui do Ministério Público de São Paulo. O momento é de alerta mesmo, o momento é muito mais delicado do que quando aquela lei foi redigida. É evidente que tem carro blindado disponível em Brasília, no Poder Executivo, para ceder ao ex-presidente. Não foi cedido porque o governo do PT não quer ceder. Tem muitos ministros aí andando de carros blindados. Seus assessores estão circulando em Brasília de carros blindados. São personagens que, se parar e descer do carro em qualquer restaurante, ninguém nem reconhece de quem estamos falando. Agora, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um atentado, a faca, na campanha eleitoral naquele 6 de setembro de 2018. Um crime, aliás, para lá de insuspeito, né? Pairam dúvidas ainda sobre esse crime. Então, veja, é muita má vontade, Paula. Só para finalizar, quando a gente falava da fala dele, foi muito bem lembrado aqui pelos colegas sobre o elogio ao Congresso Nacional. Eu só queria citar um ponto. Ele retorna ao Brasil, conhece o Congresso muito bem, passou 27 anos na casa, num momento em que o Congresso terá 2 CPIs altamente desfavoráveis ao governo atual. A primeira na Câmara contra o MST, e esperamos que de uma vez por todas se descubra quem financia e a que interesses atende o MST durante governos do PT. E a segunda, a CPMI mista do 8 de janeiro. O governo já tentou de tudo para impedir a instalação dessas 2 CPIs e não conseguiu. Agora é vontade política do presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fazendo aí uma deferência ao Congresso Nacional. O presidente Lula não faz, porque ele sempre precisou comprar, de alguma forma, o apoio parlamentar nos grandes escândalos do Mensalão, do Petrolão e aí com distribuição de emendas e de cargos. Rodrigo Constantino, quero saber se você quer fazer os seus comentários finais, que eu sei que a gente precisa te dispensar logo mais aí das suas obrigações familiares, né? Uma pena, até porque vocês vão ter a pauta aí do calabouço fiscal anunciado hoje, é justamente a minha área de economia, mas fica para uma próxima ocasião, ainda vamos ter muito o que falar sobre esse plano econômico fiscal do governo que já entregou aí o rombo recorde, né, de 41 bilhões de déficit primário. Eu volto em outra ocasião para falar de economia, mas sobre isso, Paula, eu acho que é importante lembrar o seguinte: por que ex-presidentes precisam de segurança? Aqui nos Estados Unidos andam com um baita aparato também. Não é muito difícil entender. Imagina que ele tenha segurança só como presidente, tomando decisões difíceis, e depois ele vira um cidadão comum sem esse aparato de segurança. E é muito fácil chegar lá e atingi-lo. Então você poderia eliminar, cometer atos de terrorismo muito simplesmente contra ex-presidente, e qualquer presidente em comando estaria apavorado. Então é uma proteção da instituição da presidência da República. É por isso que até Dilma Rousseff merece e precisa. Né? Então, não conceder carro blindado nesse clima que está vivendo o país, com a descoberta da operação de matar o Moro e outras autoridades pelo PCC, que o próprio presidente chama de armação do Moro. Aí sim, atacando as instituições brasileiras. Né? Não conceder essa segurança extra é algo temerário, a gente começa a suspeitar das intenções. Né? Vamos lembrar que o Adélio Bispo era de esquerda, ligado ao PSOL. A gente tem que poder falar essas coisas no Brasil, já que o resto da mídia toda hiberna, finge que nada disso existe ou acontece. Atos terroristas visam justamente uma ou outra autoridade importante para incutir medo, pânico. Foi assim na Colômbia, foi assim em tudo que é lugar. Que juiz vai condenar quadrilhas se ele depois é alvejado por quadrilheiros? Então é muito importante garantir a segurança de ex-presidente, de ex-juiz, porque você tem que manter a instituição blindada. E eu quero voltar ao assunto que a Ana trouxe, porque eu e a Ana, a gente brinca muito que a gente veio do futuro, 2 anos à frente, para ser mais preciso, porque é impressionante a cópia do que acontece, né, no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos. E agora, hoje, foi solto lá a principal figura do 6 de janeiro deles, a invasão do Capitólio,
foi solto, aquele cara com as roupas lá, né, esquisitas, de búfalo, porque o Tucker Carlson soltou imagens, ele teve acesso, que mostram que não foi bem aquilo que a mídia fazia como narrativa, né? E ele foi solto. E veja, estão tentando prender o Trump com base no que disse uma prostituta lá atrás, não sei o quê. Estão desesperados, mas não conseguem. Então o mesmo dilema vai acontecer no Brasil hoje. O que eles fazem com o Bolsonaro de volta? Eles prendem, eles tornam o ex-presidente inelegível. Isso é jogar lenha na fogueira. Então é um baita dilema, é uma sinuca de bico do sistema podre e a gente pode apenas comprar pipoca e acompanhar. Paula. Diga lá, Ana. Eu gostaria de pedir o Constantino, que não dá para ficar mais 4 minutinhos só para o nosso economista falar do arcabouço fiscal aí, porque o Constantino é muito importante. Justamente dizer isso. Eu dou meus dois centos. Aqui, ó, vamos seguir, vamos mudar que é o nosso próximo assunto. Ah lá, então eu só vou introduzi-lo. Combinado assim, Paula? Porque senão o filho fica esperando o pai lá. Eu sou quase o último a pegá-lo sempre na escolinha, mas ele até gosta. Olha, em relação ao arcabouço fiscal, o que eu vou dizer é o seguinte, eu sou muito sincero na minha análise. Por mais que eu deteste o PT e não é algo desprovido de razão, né? Podia ter sido pior. Essa é a mensagem. Podia ter sido pior. Né? O próprio Haddad coloca assim, é difícil agradar Gleisi Hoffmann e Campos Neto. É verdade, ele deveria se preocupar em acatar mais as preocupações de um Campos Neto, porque são fundamentadas. Gleisi Hoffmann não passa de uma sensacionalista, demagoga, que quer gastar, gastar, gastar. Mas o arcabouço fiscal é ruim mesmo assim. Ele podia ser pior, mas ele é fraco. Ele é muito subjetivo, ele baseia-se muito em promessas. Né? Então, se eu tiver uma arrecadação tal, a despesa só pode crescer 70% disso. Mas e se você não tiver? Aí depois tem um mecanismo de 50% para o próximo ano. Então é mais ou menos análogo ao cara que diz assim, eu espero ter isso de receita e depois, se eu não tiver, eu me ajusto. Isso não é muito sério como o Trabuco e companhia estão dizendo por aí, não. E no mais, prometer que não vai ter aumento de carga tributária, não há nenhum indício de corte de gastos. Nenhum. Aliás, a arrecadação está batendo recorde. Está batendo. O ex-secretário de Política Econômica e ex-ministro Adolfo Saxida lembrou disso hoje. A arrecadação bateu recorde. E o rombo primário foi recorde também, os 41 bilhões que eu mencionei. Então, veja, o problema não é falta de recurso. E nada nesse calabouço fiscal endereça a questão de conter despesas. Então, prometer que não vai ter aumento de carga com esse arcabouço desenhado é ilusão, é engodo. Então, tem um ou outro banqueiro aí tranquilo, mas o economista sério não está tranquilo, não. Ele sabe que o PT, que é perdulário, que é gastador e que acredita num Estado como locomotiva, né, do PIB e da justiça social, esse Estado vai gastar mais e mais e vai ter que arrecadar mais via mais impostos. Não durmam tranquilos com esse calabouço fiscal. Bom, com essa introdução ao assunto, depois a gente vai comentar mais aqui no programa. Constantino, muito obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima. Um grande prazer, essa ilustre bancada. Sempre que me convidarem, contem comigo. Um abraço a todos. Bom, só para registro, 68 mil pessoas nos acompanham ao vivo, aqui somando as audiências do YouTube e também pela plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua companhia. A gente tem um recadinho para você e na volta a gente vai comentar mais a respeito do novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que vem aí substituir o teto de gastos. Tiziano chegou ao Brasil para revolucionar o seu jeito de cozinhar. Essas panelas são muito práticas, mega resistentes e não são como aquelas pesadonas que você vê por aí, não. Da Itália direto para a sua cozinha, Tiziano. Ligue agora e peça seu conjunto completo. Parcele em 10 vezes no cartão. O frete é grátis para todo o Brasil. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora!
Com a linha Tiziano é possível preparar pratos sem uma única gota de óleo. Você cozinha com facilidade porque nada gruda. Elas possuem o mais poderoso revestimento antiaderente do mundo. É uma exclusiva composição com 6 camadas que oferece maior resistência, durabilidade e leveza. Tiziano tem 10 anos de garantia. Só quem realmente confia na qualidade de seus produtos pode oferecer uma garantia assim. Ligue agora e receba a linha Tiziano na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Parcele em 10 vezes com frete grátis. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora! Se você for um dos 50 primeiros a ligar agora, ainda ganha mais uma prática espátula de silicone. As exclusivas panelas Tiziano você só encontra pela Shop Chef. Ligue agora e garanta as suas. E Fernando Haddad, ministro da Fazenda, divulgou nesta quinta-feira as medidas que deverão ser implementadas para controlar os gastos do governo. Pela nova proposta, o crescimento das despesas será limitado a 70% da variação da receita primária nos últimos 12 meses. O governo demonstrou intenção de taxar lucros e dividendos e apostas esportivas. Hoje, Haddad defendeu uma maior cobrança de impostos ao que ele chamou de abastados. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. Haddad prometeu ainda não aumentar impostos. E todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que vira o arcabouço, fala. É consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estão pensando em CPMF, não estão pensando em acabar com o Simples, não estão pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Ana, embora o ministro Fernando Haddad diga que não, alguns economistas acham difícil fechar a equação aí sem aumento de impostos nessa nova regra fiscal apresentada hoje. Não tem como, Paula, a conta não fecha, né? Esquerdista não sabe fazer conta, eles fugiram a todas as aulas de matemática. O próprio ministro da Economia, né, disse, eu fazia ali, colava de não sei quem, fiz 2 meses para poder passar. Ele diz, né, ele prometeu não aumentar impostos. Ora, esse desgoverno prometeu picanha, prometeu não interferir no Banco Central, deixar o Banco Central independente, autônomo, né, com um pilar bastante bem visível até para o exterior, né, para investidores estrangeiros que, olha, não vamos interferir no Banco Central. E o que nós temos visto nas últimas 3, 4 semanas é o Banco Central aí, né, levando de uma maneira, aguentando uma pressão política por parte desse desgoverno de uma maneira que nós não tínhamos visto. Fato é, eu estava lendo alguns economistas aqui que eu respeito bastante, Constantino, nosso querido Constantino é um deles, é que esse arcabouço fiscal, ele foca muito na arrecadação e não no gasto público. Ora, hoje nós falamos tanto do brasileiro ser conservador e liberal por entender mais das políticas conservadoras e liberais. E um dos principais pilares dessas políticas econômicas conservadoras e liberais é exatamente o gasto público, é você enxugar o Estado, é você diminuir o Estado. E esse arcabouço fiscal, ele projeta no futuro, né, na arrecadação. Como Constantino disse, 70% é relacionado ao teto de gastos na arrecadação. Isso preocupa. E aí eu quero colocar aqui, eu estava vendo as entrevistas, aspas da Simone Tebet,
muita gente está falando do Haddad, mas olha o que ela disse, aspas, nós não estamos preocupados com o gasto público. Passou ali, né, no meio da confusão de ministro Fernando Haddad, e a Simone Tebet disse, nós não estamos preocupados com o gasto público. Isso é muito sério. Nós estamos falando de um gasto público que vai de 115 mil cargos aí comissionados, que já falamos, a 37 ministérios, e num cabide inacreditável, né, numa arara de cabide inacreditável, os penduricalhos de um governo que só cresce. E para sustentar essa gente toda, é claro que eles vão ter que puxar de algum lugar e nós vamos pagar essa conta. O ministro também disse, não falaremos de novos impostos, né, mas vamos revisar o que está atualmente como carga fiscal. Ou seja, hoje, 30 de março, a gente não vai aumentar os impostos, não, mas talvez daqui a pouquinho a gente vai aumentar. Não, a conta não fecha, Paula, simplesmente não fecha. Esse governo já entrou em 2023 com um rombo, né, com a PEC do rombo de 200 bilhões. Eu estava vendo o tweet aqui do ex-ministro de Minas e Energia, do Adolfo Saxida, e ele tweetou exatamente o que o Constantino tinha falado. Em fevereiro, a arrecadação federal foi um recorde histórico. Mesmo assim, as contas públicas fecharam com o pior resultado para o mês da série. Só não entende quem não quer. O problema não é que estamos arrecadando pouco, mas sim que estamos gastando muito. É óbvio. Bom, agora 18h41 e hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E para falar sobre essa nova regra fiscal apresentada pela equipe econômica do governo Lula, nós vamos conversar com o economista e professor titular da Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, obrigado. Um prazer estar aqui. Bom, começo perguntando, acho que o senhor estava acompanhando um pouquinho aqui o início das nossas discussões, o que o senhor achou aí, nesse primeiro momento, dessa nova regra fiscal apresentada pelo governo? Olha, eu diria que eu não me surpreendi muito assim, né? Quer dizer, eu já imaginava que seria algo parecido, né? Eles não têm tanta criatividade assim para criar algo que seja revolucionário, né? Assim, obviamente, dentro desse arcabouço daquilo que foi feito, nós estamos fazendo um retrocesso, né? Voltando àquilo que foi deixado para trás em 2016, que é uma meta de superávit primário. Isso foi abandonado exatamente porque a carga tributária crescia desenfreadamente, acompanhando o crescimento dos gastos, né? E nós estamos voltando atrás, né? Obviamente, com uma roupagem um pouco nova, querendo falar, não, vai ser só 70% do crescimento da receita que vai aumentar a despesa, enfim, criaram aí, teoricamente, alguns dispositivos, mas nós voltamos ao que era uma meta de superávit primário, né? Quer dizer, tem lá uma banda que, a meu ver, assim, até ousada, né? Nós estamos falando de 0,5% do PIB de crescimento nos próximos anos, e não existe nenhum controle de gastos, né? Ao contrário, os gastos têm até mola para crescer, né? Se a arrecadação não crescer em termos reais, o gasto cresce 0,6%. Quer dizer, o próprio gasto por si só já aumenta. Então, a meu ver, assim, eu acho que alguns agentes de mercado leram relativamente bem. Acho que a gente está tão vazio de notícia boa nessa área fiscal que apareceu, de repente, alguma coisa que minimamente parece que o governo não vai implodir, né? Assim, sair num desenfreado de gastos e embarcar numa moratória da dívida pública. Aparentemente, tem aí uma trajetória de tentar equacionar, mas não vai ser do lado dos gastos. Acho que eu acompanhei a fala do Constantino. Vai ser aumento de impostos. Isso não tem como a gente chegar naqueles números sem ter um aumento de carga tributária nos próximos anos. Perfeito. Quem pergunta agora, Fabi Barroso.
Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou aproveitar e juntar minha área na sua. Eu sou do direito e sei, aliás, sou tributarista. Então, nós sabemos que o Estado vive de cobrar impostos, tributos. E a gente tem uma regra muito clara já na legislação desde 2010, tem um entendimento, inclusive, do Supremo, que nós sabemos também que pode mudar a qualquer tempo, né? Que o Supremo tem feito isso, agido politicamente em algumas pautas, e aí a gente tem, então, alguns impostos que poderiam ser majorados repentinamente e nem talvez obedecendo, conforme o Supremo aí, aquele período de 90 dias. E a minha pergunta para você é justamente essa. Eu vejo o governo se colocando numa sinuca de bico, porque ele está fazendo uma previsibilidade num superávit, algo que nós não sabemos com toda certeza, com o cenário internacional completamente incerto, né? Já foi feito também isso no passado, no primeiro governo Lula, essa coisa de basear a economia no superávit, e já fazendo um gasto de 70%. Então, o gasto é real e o superávit é irreal. E aí a gente não tem como o governo escapar, já que não tem mais o teto de gastos, sem poder majorar, assim, de forma até arbitrária, os impostos. Então, como cobrir esse rombo, sendo que a gente tem ainda dívida internacional, né? A dívida do Brasil é gigantesca. A gente vai ver também, será uma segunda modalidade de imprimir dinheiro e outras saídas que a esquerda costuma fazer, sem se importar com tudo isso que eu lhe disse, que é fato? Eu acho, assim, a meu ver, esse arcabouço hoje, né, me pareceu mais uma carta de intenções, assim, a coisa não está detalhada em vários pontos, o documento nem foi revisado, na última página aparece 2 vezes escrito voltar ao grau de investimento. Se você ler ali, aparece 2 vezes isso, quer dizer, nem revisaram o documento direito, tem algumas falhas de formatação, assim, é um negócio que parece que foi feito meio às pressas e me soa assim meio que umas linhas gerais, assim, eu não consigo, não ficou muito claro, né, o que eles, de onde vai vir os recursos, para onde você vai segurar gastos se eventualmente não cumprir o primário. Quando a gente tinha o teto de gastos, era muito claro, né? Quando batia no teto de gastos, os dispositivos eram imediatos. Você não poderia mais contratar no serviço público, ter aumento de servidor, criar despesa obrigatória, aumentar subsídio, aumentar despesas acima da inflação. O teto de gastos ele era muito claro nisso, por isso que ele funcionava, né? É uma infelicidade que ele esteja aí, no fim, foi um grande avanço fiscal que a gente fez, porque pela primeira vez na história do Brasil a gente colocou na mesa o problema que é o aumento dos gastos. Ele foi criado porque entre 97 e 2016 o gasto da União sobre o PIB aumentou de 14% para 20%. E a carga tributária saiu mais ou menos algo 6, 7% também nessa magnitude. Só a partir de 2016, 2017 a gente viu a carga tributária recuar no Brasil um pouco. E vai voltar a subir, exatamente porque não tem como eles fecharem essa conta sem um aumento de impostos. Onde vai ser, eu acredito, né, seguindo a tradição daquilo que eles fizeram no passado, eu não acredito muito numa impressão de moeda, eu acho que eles vão mais pela linha de impostos indiretos, né, buscando aí aumentar PIS/COFINS, IPI, quer dizer, já eliminar alguns subsídios. A gente ainda tem uma parte da desoneração dos combustíveis que está rodando, eles podem eventualmente retirar essa desoneração para aumentar a arrecadação, o que, sendo um imposto indireto, também vai ter um impacto em inflação e vai retardar a baixa de juros do lado do Banco Central, né? Então, é algo que eu não sei como eles vão avaliar isso, mas se for aquilo que eles fizeram no passado, eles vão por essa estratégia. CPMF eu não acredito que eles voltem, porque é um imposto que ficou muito impopular, mas eles vão aumentar em várias direções. Ele mesmo já deu sinais aí, tributar videogame, sites de aposta e outras coisas aí. Quer dizer, o sinal é de aumento de imposto, não de corte de gasto. Nós estamos conversando com o economista Rogério Mori. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Obrigada mais uma vez aqui, né, com a gente. Professor, bom, primeiro que promessa não é projeto, né? O ministro Paulo Guedes, ele tinha uma mensagem muito clara, não apenas nas palavras, né, mas nas ações. E porque o ministro Paulo Guedes, ele era muito conciso e também entregava o que ele dizia,
o Brasil acabou se tornando um cenário promissor até para investidores estrangeiros. Na sua perspectiva, professor, qual a mensagem que esse arcabouço envia para esses investidores fora do Brasil, aqui fora do Brasil? Ou ainda é cedo para dizer? Eu acho que é um pouco cedo, mas eu acredito, assim, se a gente olhar do ponto de vista, se eu sendo um investidor internacional, né, eu daria ainda um pouco, nesse momento, né, esse documento, essa fala, ela ficou muito no campo das intenções. A gente não tem objetivamente claro o que vai ser feito. Então, como a Fabi falou, quer dizer, você tem lá, o gasto está criado, eles vão aumentar gasto, já aumentaram com a PEC da transição, vão aumentar mais. De onde vai vir a arrecadação para fechar essa conta? Então, isso ainda está na carta das intenções, né? E eu acho que o governo não entendeu ainda, o que a esquerda não entendeu, infelizmente, é que o brasileiro já está cansado de pagar imposto e ter serviço público ruim, né? Eu acho que em várias dimensões. Então, ao invés de você primar por um aumento da eficiência daquilo que já existe, melhorar a qualidade do serviço público, qualidade do servidor público, da carreira, fazer uma reforma do Estado, você vai para o outro lado, que é admitir esse estado de coisas e crescer ainda mais e onerar ainda mais a outra parte que já paga uma carga pesada de impostos. Do ponto de vista do investidor internacional, eu diria que ele está no stand-by. Nesse momento, eu acho que ele leu, achou interessante, mas acho que vai aguardar um pouco ainda mais as coisas concretas. Como você falou, Paulo Guedes, efetivamente, ele colocaria isso em prática. Você teria, um documento desse, teria tudo detalhado, o que já seria feito, os valores, e de forma precisa. Não seria algo parecido com isso daqui, que é basicamente um PowerPoint de carta de intenções e de ideias do governo. Professor, a Bovespa subiu aí, fechando em 1,89% e o dólar caindo 0,73% após o anúncio aí dessa nova regra fiscal. Como é que o senhor avalia essa resposta do mercado inicialmente, né? Apesar de ainda ser uma carta de intenções, está muito incipiente ainda. A minha impressão é que eu acho que o mercado achava que seria pior. Eu acho que, conversando com alguns colegas, eu acho que o pessoal imaginava que a coisa seria pior do que saiu. Assim, havia alguns boatos de que despesas com saúde, despesas com educação não estariam limitadas a esses 70%. A sensação que tinha é que acho que se esperava uma coisa pior e veio algo menos pior do que o que efetivamente o que o mercado estava esperando. Então, acho que houve esse alívio, mas eu não encaro isso como algo assim que, vamos dizer, olha, é extremamente positivo, é um novo marco, é algo, nova vida no Brasil. Não, é infinitamente um marco muito inferior ao que a gente tinha do ponto de vista fiscal. E nós conversamos ao vivo com o economista Rogério Mori. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de aceitar o convite de conversar conosco, professor, de explicar, tentar destrinchar um pouquinho desse início do que vai ser essa nova regra fiscal. Tenho certeza que a gente vai ter outras conversas mais para frente. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Agora, 18h52, eu quero lembrar que hoje Internet Não Perdoa está imperdível. Augusto Nunes está de folga, mas ele deixou gravado uma sequência que você que está aí nos acompanhando, Silvio, Fabi, Ana, não podem perder. Então é uma homenagem especial a um personagem muito falado aqui, muito comentado aqui no programa OS Sem Filtro. Então você fique com a gente que no final a gente vai divulgar esse especial que foi gravado pelo Augusto Nunes. Está imperdível. Agora 18h52. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble. Quero fazer um convite a você que está nos acompanhando, que gosta do nosso conteúdo. Assine a Revista Oeste. Você que está cansado da velha mídia, está cansado do consórcio de imprensa, vem para a Revista Oeste, entra no site revistaoeste.com/assine, ou então use esse QR Code que está aqui do ladinho, passo a passo bem simples, para você também se tornar nosso assinante. Hoje é quinta-feira já, amanhã tem edição nova no site da Revista Oeste, logo mais no Estúdio Oeste. Estamos com metade do elenco aqui do Estúdio Oeste, aqui no estúdio, aqui no Oeste Sem Filtro hoje, Silvio Navarro, Fabi Barroso. O Silvio vai apresentar a capa de amanhã, logo mais no programa. Então,
Mais uma vez, fica o convite, você que gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso jornalismo independente. A gente não aceita financiamento público, então o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o Oeste Sem Filtro. E a gente segue no assunto de economia, porque Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse em coletiva de imprensa realizada hoje que ainda não viu a versão final da regra fiscal para gastos do governo, mas que a prévia parecia bastante razoável. Nós entendemos que existe uma boa vontade muito grande, né, do Ministério da Fazenda de fazer um arcabouço robusto, que estava tendo um entendimento ainda em relação aos parâmetros. Quando nós olhamos o arcabouço sem a calibragem dos parâmetros, o arcabouço parecia bastante razoável, mas faz algum tempo, de lá para cá eu não tive nenhuma atualização, e eu não quero fazer um comentário sem saber exatamente como é o arcabouço, mas quero dizer que a gente reconhece o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda, num projeto que é duro, num governo que tem bastante divisões, e acho que denota claramente uma preocupação com a trajetória da dívida. Silvio Navarro, como bem lembrou o professor Mori na nossa entrevista, esse arcabouço fiscal, a apresentação foi simplesmente uma carta de intenção, né? Ainda está muito no início, é preciso esclarecer muitas dúvidas que surgiram em relação a essa nova regra fiscal, mas eu queria te perguntar também em relação à questão política, porque essa nova regra fiscal precisa passar pelo Congresso. Como é que vai ser a aceitação aí dessa nova regra que vai substituir o teto de gastos? Precisa passar pelo Congresso, Paula, e tem data, né? O próprio governo tinha dito que isso iria acontecer antes da entrega da LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? A data é agora, 15 de abril, logo depois, uma semana depois da Páscoa. Mas o que acontece? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, toca num ponto que é central, Paula. Do Banco Central, um ponto central. Porque, veja, é difícil comentar algo que não está pronto, está inacabado. Isso é um PowerPoint que foi visivelmente apressado por conta da chegada, principalmente, do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Está muito claro isso. Eles tiveram quanto tempo? 89 dias, 3 meses para apresentar e não apresentaram. Aliás, poderiam ter apresentado antes, poderiam ter apresentado no ano passado. Quando pediram aquele cheque em branco para o Congresso Nacional, a PEC da gastança, eles poderiam ter dito, olha, nossa proposta é a seguinte, né? Todo mundo sabe que esse é um governo que não tem compromisso fiscal nenhum, não tem compromisso com o teto. Pelo contrário, a primeira cartada foi, nós vamos colocar o Brasil numa aventura irresponsável. Nós queremos gastar, porque o presidente Lula prometeu a picanha, precisa dar um jeito de chegar a essa picanha. Então, sem contar os projetos eleitoreiros que ele promete todo dia em palanques, que ele diz que vai entregar não sei quantas casas, que ele vai aumentar o Bolsa Família, mas não diz de onde vai tirar o dinheiro. Então, Roberto Campos Neto está certo. Vamos aguardar para saber, detalhe por detalhe, como acontecia no governo Jair Bolsonaro, que o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe de técnica e não políticos, não tinha uma Simone Tebet sentada do lado dele, que dizia assim, nós não estamos preocupados com o gasto público, como ela deixou escapar num sincericídio, não foi mesmo? Pois bem, não eram políticos que estavam sentados ao lado do Paulo Guedes, não era um Fernando Haddad, que tem uma carreira política na USP, péssimo prefeito de São Paulo, que já admitiu que não entende nada de economia. Não, técnicos. Então, era uma verdadeira cartilha, ponto a ponto, detalhada, e a gente sabia o que iria acontecer lá na frente. 1 ano, meta para 2 anos, né? E, claro, ali, austeridade fiscal, regra máxima. Dessa vez, não. Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso daí. Eles estão dizendo que estão pedindo uma licença para gastar mais, mas estão dizendo que isso está condicionado a arrecadar mais. Quem vai pagar essa conta? O pagador de impostos. Não tem a menor dúvida. O professor Rogério já trouxe aqui alguns indicativos. Falou da gasolina, falou do repasse de alguns preços, e aí vamos ver o que vai acontecer com a inflação. Então vamos aguardar. Por enquanto é isso. Agora eles vão viajar para a China, o projeto vai para o Congresso, vamos ver o que vai acontecer. O Fabi, ainda nessa coletiva de imprensa, o Campos Neto disse que considera arriscado não discutir a inflação no Brasil. Vamos assistir um trechinho. O que eu diria para os brasileiros, né? Eu diria para os brasileiros o seguinte, eu diria que o custo de combater a inflação é realmente muito alto. E parte desse custo ele é sentido a curto prazo. Mas eu diria também que o custo de não combater a inflação é muito mais alto. E ele é sentido muito mais a longo prazo e de uma forma muito mais severa. Fabi.
Então, realmente, a gente estava num caminho muito próspero, né, da economia, tanto que a gente passou aí pandemia, né, e outras dificuldades, falei aqui, internacionais, que vão permanecer. Para mim ainda é um grande absurdo, foi lamentado por todo mundo, inclusive por mim, nós perdemos esse teto e temos um piso, se é que dá para falar, né, em algo que nós não sabemos. Então, realmente, esse sincericídio que cometeu a Tebet é o retrato do que é esse governo, que já começou, ao meu ver, também com uma ilegalidade do próprio Supremo. Eu sempre tenho que falar disso porque andam juntos. Quando naquela canetada autorizou, então, aquele orçamento absurdo, né, e aumento absurdo dessa dívida. Então, nós temos dívida interna, dívida externa e problemas que não estão sendo resolvidos. O pessoal do agro, que põe a mão na coisa para trabalhar, está tirando os benefícios dele. E o povão, que sempre falou, né, faz o L, achou que era o pai dos pobres que estava protegendo, já estão sentindo, pois o governo Lula já está tirando alguns benefícios do Bolsa Família, alegando ali problemas de burocracia. Então veja como é que né? É sempre dito, teremos picanha, é oferecido abóbora e a mídia diz que temos que comemorar. Comemorar o quê? A ausência de regras? Porque é isso que está acontecendo. Bom, agora 19 horas em ponto e a Fabi me alertou aqui que o Ricardo Ventura do canal Não Minta Pra Mim estava participando do nosso chat aqui do Oeste Sem Filtro. Um abraço para o Ricardo Ventura. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, tem um episódio no Oestecast com o Ricardo Ventura, então você que está nos acompanhando, que gosta também do trabalho dele, é só acompanhar no Oestecast, entrar no nosso canal da Revista Oeste no YouTube para não perder esse episódio, está muito legal. E agora, 19 horas em ponto, a gente tem um recado do nosso parceiro e volta já já. E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita e Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais. A promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. Bom, lembrando que logo mais nós temos a nossa sessão A Internet Não Perdoa, uma sequência de vídeos que foi gravada com exclusividade pelo Augusto Nunes, que hoje está de folga. Você não pode perder, fique com a gente até o final do programa. E o site governista Brasil 247 publicou um artigo com ataques ao senador Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol, deputado do Podemos do Paraná. O texto é do colunista José Pessoa Araújo e foi retirado do ar depois de uma série de críticas. Bom, eu vou ler um trecho para que vocês tenham aí uma noção do nível de ofensas. Abre aspas. Esse ex-juiz de M, sujou a magistratura. Esse verme desgraçado merece a sepultura. O seu fim está próximo, filhote da ditadura.
Dallagnol é outro lixo que também vai pro inferno. Seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Esse verme sem moral não verá outro inverno, fecha aspas. Deltan Dallagnol escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, publicação no blog petista Brasil 247 diz com todas as letras que não viverei outro inverno, ou seja, que não estarei vivo até o fim do ano. Diz ainda que Moro merece a sepultura, que seu fim está próximo e que ele morrerá na prisão. Discurso de ódio do bem? O amor venceu? E aí, Ana? É o verdadeiro gabinete do ódio. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Nós sabemos muito bem como funciona aí a blogosfera, né, do PT, aliado ao PT. Eles lincham qualquer um que levante contra as ideias comunistas dessa gente. E aí não interessa se é... Opa, entrou um vídeo do Campos Neto aí. Ai, pronto. Não interessa se é gay de direita, se é mulher, se é negro. Se é de direita, eles lincham, eles guilhotinam virtualmente. É isso, é a turma da tolerância que comete esse tipo de atrocidade. E o pior é que se fosse o contrário, se fosse um blog aliado ao presidente Bolsonaro, nós teríamos aí ministros no Twitter falando, condenando, né? Randolph Rodrigues no microfone, né? Com toda aquela histeria dele, dizendo que é absurdo e tal. E não vamos ouvir absolutamente nada por parte de nenhum ministro. Nós estamos falando de ameaças escritas, publicadas num site que apoia o atual governo, ameaçando um deputado federal e um senador da República. Isso não é considerado, não dá para enquadrarmos no famoso ataque às instituições, porque os ministros falavam, qualquer crítica a um ministro é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que qualquer ataque ao presidente Bolsonaro, chamando de genocida, de Hitler, jogando futebol com a réplica de uma cabeça dele, aí não era ataque ao executivo. Aí não. E agora? Fica o questionamento aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Coloquem ordem. Já que vocês falam tanto fora dos autos, mostrem uma autonomia e uma independência que o brasileiro está ansioso para ver. Defendam, venham a público defender o senador Sérgio Moro e o deputado Dallagnol em relação a essas ameaças. E nós estamos dentro de um contexto que não tem uma semana que foi descoberto um plano para assassinar o senador Sérgio Moro, outras autoridades policiais, né, e também do Ministério Público de São Paulo, e a família do Sérgio Moro. Ministros, não fiquem com vergonha das redes sociais, defendam a instituição, agora o nosso parlamento, contra o que foi dito nesse site aí que apoia incondicionalmente esse atual desgoverno. O Silvio, quero te ouvir a respeito, mas vou pedir para a produção exibir também o tweet do senador Sérgio Moro, que também se defendeu aí desse texto abjeto. Vamos lá, o blog Brasil 247 superou-se ao publicar texto repleto de ofensas de baixo calão e com ameaça, instigação a assassinato. Mesmo alertado, manteve a publicação online por horas. Autor do texto e editor serão responsabilizados civil e criminalmente. Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu não teria, inclusive, a sua coragem de ter lido todas essas falas. É algo abjeto, como você bem descreveu, passível de processo, passível de condenação judicial, vai ter que responder na justiça. Isso é ameaça explícita, não tem outro nome. Agora, veja, também é importante a gente lembrar que hoje é o Brasil 247. Contra os lavajatistas Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que são os alvos primordiais dessa esquerda mais suja. Porque a ordem vem de cima. Quem deu entrevista ao Brasil 247 dizendo que queria F3 pontinhos, não falamos aqui, não usamos dos mesmos termos que o atual presidente da República, que disse que queria F3 pontinhos
com o Sérgio Moro. Portanto, a ordem vem de cima. Quando o Lula afirma isso num vídeo exibido pelo próprio Brasil 247, ele autoriza qualquer outro tipo de publicação nesse sentido, se não pior. Eu achei que o limite que a gente já tinha atingido de baixaria nesse sentido eram colunistas do jornal Folha de São Paulo no passado ao se referir ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive a desejar a sua morte. Paula, só em 2014, eu vou lembrar aqui uma publicação, uma das tantas publicações brilhantes que fazia nesse sentido o jornalista Fernando Rodrigues, sobre quanto esses veículos recebiam de dinheiro da SECOM, dinheiro estatal nos governos do PT. Só em 2014, esse Brasil 247 recebeu 1,5 milhão, 1,4, 1,5 milhão de reais. Era o campeão daqueles chamados das chamadas mídias alternativas na época, porque se referia a sites fora da mídia tradicional, fora dos portais, as grandes emissoras de televisão, né? Todos os colunistas, todos os integrantes são de esquerda. Acho que o senador Sérgio Moro, que o deputado Deltan Dallagnol devem buscar reparação judicial em relação a esses termos, porque isso vai escalando numa medida cada vez mais grave, cada vez mais aguda, e não podemos perder de vista que havia um plano para executar, sequestrar e matar o juiz Sérgio Moro, numa mesma semana, desbaratado, numa mesma semana em que o atual mandatário da República se referiu a ele com esses termos. É um governo revanchista, um governo perdido numa confusão de ódio, de rancor, e isso, aos poucos, vai escalando. É perigoso, Paula. Fabi, vamos acompanhar aí como o judiciário brasileiro vai lidar com esse caso, né? E veja a gravidade. A Ana nos disse aqui que é contra um senador e contra um deputado, mas vai além disso, porque as críticas foram feitas enquanto um era procurador e o outro era juiz. Então, que respeito é esse, né, que todos nós devemos e temos que ter em relação ao judiciário? E, no entanto, nós temos aí discurso de ódio, eu acho até pouco. É tão desprezível ouvir aquelas palavras que a gente tem até que pedir para o YouTube, por gentileza, por obséquio, não nos punir, porque a gente abriu aspas aqui, né? Então, realmente, são falas bélicas de incitação e de coisas que não são verdadeiras. E aí eu me lembro, né, da mudança que tivemos do entendimento da legislação atual em relação a que não existe mais crime de segurança nacional, porque senão estaria inserido. Mas tem os crimes que lá os patriotas, né, estão sendo investigados e indiciados, caberia também. O problema é que o judiciário é o mesmo judiciário que fez malabarismo para soltar quem não deveria, né, da prisão, e dizer aí, o senador Sérgio Moro até disse de uma fala absurda, e eu concordo com o Sérgio Moro, em relação ao Gilmar Mendes, né, o desrespeito em relação ao trabalho, que não foi só do Sérgio Moro ou do Deltan, foi de uma operação toda de vários e vários profissionais, e a eles sim, nós rendemos nosso respeito e pedimos desculpa por ter um judiciário tão falho e tão politizado. E a gente segue no giro de assuntos aqui no SU Sem Filtro. Partidos governistas entraram com uma ação no STF para que os pagamentos de multas de acordos de leniência firmados antes de agosto de 2020 sejam suspensos. Entre eles estão os feitos com empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Os das 5 maiores companhias somam mais de 8 bilhões de reais. Segundo a Procuradoria-Geral da União, pouco mais de 1 bilhão foi devolvido até hoje. A ação é assinada pelo PSOL, PCdoB e Solidariedade. Os partidos adotaram a narrativa de Lula de que os acordos são parte do plano para destruir empresas. Ana, a gente tem acompanhado o desmantelamento da Operação Lava Jato e a carreta furacão agindo em diferentes setores, né? Exato. A carreta furacão em diferentes áreas. E os acordos feitos aqui nos Estados Unidos também, né? Pela justiça americana. A justiça americana, juízes americanos estão em conluio com a Lava Jato no Brasil, com o Sérgio Moro. E veja bem, o Silvio tocou num ponto interessante. O alvo desse desgoverno são
os ditos, né, lavajatistas. A Operação Lava Jato, o plano não era apenas o desmonte da operação em si, mas trazer, né, a aura de que a operação foi uma grande farsa, foi um conluio com a CIA, com o FBI, com os ETs, e que todos eles são inocentes, são almas perseguidas, almas puras perseguidas, né? A farra dos guardanapos, 300 garrafas de vinho a mais de 1.000 euros cada uma. Imagina, isso tudo a gente sonhou, a gente não viu nada disso, né? Como disse o desembargador Gebran Neto, do TRF4 de Porto Alegre, que não apenas revalidou a pena imposta ao Lula, ao descondenado Lula, a pena imposta por Sérgio Moro, mas ele aumentou a pena de 8 anos e alguma coisa para 12 anos, ali ele escreveu: há provas sobradas. E a Lava Jato é isso, há provas sobradas sobre o que aconteceu à Lava Jato. A Lava Jato não foi uma operação que perseguiu um político ou um partido. A Operação Lava Jato desmantelou um cartel da política no sofá com o capital privado, com o que nós vimos apenas em regimes totalitários. Mas agora eles vão encampar aí, né, vão entrar numa campanha de que não acreditem nos seus olhos, não acreditem nas provas e no que vocês viram. Acreditem no que nós vamos falar para você. A Operação Lava Jato foi uma farsa. Diga lá, Silvio. Olha, eu acho que o comentário da Ana é definitivo, ela esgota o tema, só um adendo. Eu queria, inclusive, convidar quem está nos assistindo a buscar uma entrevista que a Revista Oeste publicou na virada do ano com já não era mais chefe da Força Tarefa da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, já era deputado eleito, mas ele previu que isso fosse acontecer. Né? É claro que esses partidos políticos de esquerda citados aí estão a serviço de grandes empresas. E ele previu, ele disse assim, olha, o que aconteceu foi que há um processo em curso de desconstrução de todos 7 anos de Lava Jato tão grande, mas tão grande, que quem pagou dinheiro, quem devolveu o dinheiro, hoje está se sentindo idiota. Então eles vão tentar, de alguma forma, buscar o dinheiro que eles devolveram, que claro que foi fruto de propina, que foi desviado. Mas como o Supremo Tribunal Federal chancelou tudo isso, as coisas simplesmente estão desacontecendo, passando uma borracha em tudo que aconteceu, como se não tivesse acontecido nada. Então, devolve o meu dinheiro. Bom, agora a gente tem mais um recadinho para você e na volta, nosso especial A Internet Não Perdoa. É logo mais. E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita e Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais. A promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo?
tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. E os comentaristas do programa Oeste Sem Filtro estão concorrendo ao Prêmio Best, o mais famoso da internet no Brasil. Augusto Nunes é candidato em 3 categorias: jornalista influenciador, influenciador do Twitter e influenciador de opinião. Ana Paula Henkel compete em 2 categorias: influenciadora do Twitter e influenciadora de opinião. Silvio Navarro concorre na categoria jornalista influenciador e eu fiquei sabendo agora que a Fabi Barroso também está concorrendo na categoria de influenciador de opinião. É isso, Fabi? Pois é, eu também não sabia, gente. Eu descobri hoje, mas a votação encerra amanhã. Então eu vou pedir para o pessoal votar na gente. Eu estou super bem colocada, para minha surpresa, 27º. Então, pessoal, me ajude lá, vote lá em nós, tá bom? Muito obrigada aí pelo reconhecimento. É isso aí. Para votar, então, no seu candidato preferido, é só acessar premibest.com. Corre lá, porque como a Fabi lembrou, encerra amanhã a votação, é isso? É isso, Fabi? É isso, foi me dito isso. Então, bora lá correr, votar nos nossos comentaristas, Silvio Navarro, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Fabi Barroso. Ajuda a gente. Bom, e agora, 19h19, chegou o momento do quadro A Internet Não Perdoa. Como a gente antecipou aqui, o Augusto Nunes hoje está de folga, mas gravou um especial em homenagem a Dilma Rousseff, a nova presidente do Banco dos BRICS. Vamos acompanhar porque vale a pena. Dilma Rousseff acaba de assumir a presidência do novo Banco dos BRICS. Nós vamos provar agora com uma série de vídeos que é a mulher certa no lugar certo. Por exemplo, Dilma lida bem com cédulas de dinheiro desde criancinha. Eu tinha uns 7 anos de idade, uns 8, apareceu um menino junto que pedia, tá? Eu fiquei conversando com o menino. Criança atrai, é atraída por criança, né? E eu tinha uma nota de dinheiro e gostei muito do menino. Então o que eu fiz? Rasguei a nota do dinheiro na metade, dei uma pro menino, fiquei com a outra parte. Ela entende muito de porcentagens e matemática. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Eu tenho orgulho e vocês podem ter certeza, um dos maiores orgulhos, eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam, vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240... 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá, chegarei. Na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. Mas 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Dilma vai lidar com 5 nacionalidades, né, que compõem o banco. Ela é muito boa como poliglota. Thanks a lot. I'm sorry, it's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Madam President, Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se
développe, se torne, cherche son destin de une manière avec autoestima. E je fais un effort por vous. Dilma sabe como planejar um projeto. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A ex-presidente é conhecida pela inventividade. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Aliás, o senhor sabe, eu acredito que nós vamos dar uma grande contribuição para o aumento e para facilitar a chegada dos romeiros aqui com o trem-bala. Porque, como o senhor sabe, nós definimos que haverá uma estação para Aparecida. Dilma Rousseff é especializada em infraestrutura. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une, uma ponte fortalece, uma ponte junta energia. É ali na casa que o pai e a mãe amam as crianças, dão instruções para as crianças, educam as crianças e os jovens. É ali na casa também que começa, os encontros, os namoros, os noivados, os casamentos. Na China, ela vai mostrar que conhece mais que os chineses assuntos ligados àquele país. Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Os chineses certamente farão perguntas sobre futebol. Dilma também entende do assunto. Na minha humildade, no meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Porque é uma coisa que mexe com a gente, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Dilma é conhecida pela memória prodigiosa. A democracia permite que nós vejamos o processo e suas causas. É por isso que eu considero que nessa tríade, o papel central, estratégico e articulador, o que permite construir um novo presente é a democracia. E quando você constrói um novo presente, é porque você está de olho no futuro. Ninguém só constrói o presente sem estar um pouco de olho no futuro. E é esse o processo que eu acho que nós temos de olhar na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Somos todos irmãos nessa. E nunca... esqueci que eu estava falando. Esqueci, mas eu tento. Dilma tem uma sensibilidade que lhe permite tratar de assuntos surpreendentes. Ontem eu disse que o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras.
mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Eu queria saudar, porque nenhuma civilização nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação. E aqui nós temos uma, como também os índios e os indígenas americanos têm a dele. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Além de tudo, e para completar, Dilma sabe ter humildade. Inventa uma história fantástica, que está na nuvem, que... Ah, o e-mail está na nuvem, né? Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Tá aí então nossa edição especial de A Internet Não Perdoa, homenagem a Augusto Nunes. Bom, e uma informação que acaba de chegar aqui, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou que vai se aposentar em 11 de abril, então ele antecipa a saída do STF, a data prevista era 11 de maio, quando ele completa 75 anos. E ele defende o nome de Manuel Carlos de Almeida Neto para o cargo. Dizem que o favorito de Lula é o advogado dele, Cristiano Zanin. Nós vamos acompanhar essa história de perto nos próximos dias. E assim a gente termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. A gente precisa terminar em ponto, porque o pessoal precisa aqui aquecer as turbinas para o próximo programa Estúdio Oeste, logo mais às 8h30 da noite. Começo me despedindo de Ana Paula Henkel. Ana, e aí dessa seleção? Quero te perguntar se você tem a sua preferida, a sua pérola preferida. E olha, eu quero dizer que eu lamento que você não estava aqui no estúdio para rir com a gente. Eu estava aqui rindo. Esse vídeo histórico, né? Vai ficar marcado. O nosso mestre não estava hoje fisicamente aqui com a gente, com vocês aí no estúdio, mas olha que vídeo espetacular. É difícil escolher, viu? Porque ela consegue colocar junto, numa mesma frase, furacão Katrina, Fukushima e tsunami. Tudo para tentar falar a mesma coisa. Uma ponte junta energia. As famílias são horizontais, mas eu acho que a minha favorita ainda é da nuvem. Essa coisa de nuvem, eu ainda não entendi. Eles falaram que está lá na nuvem. Eu vou investigar o que é isso, esse negócio de estar na nuvem. Como que está na nuvem? Olha, difícil é explicar que essa mulher foi presidente do Brasil e hoje representa o Brasil nos BRICS. Mas para quem fica com saudade dela no Brasil, ela está muito bem representada no Ministério do Esporte. Um beijo, Paula, Silvio, Fabi, para a nossa audiência maravilhosa. Um beijo e até amanhã. Fabi Barroso, vou fazer a mesma pergunta. Você tem a sua preferida? Qual é o seu clássico preferido de Dilma Rousseff? Para mim, ainda o clássico continua sendo a mandioca, mas... eu quero narrar para a Ana e para a nossa audiência que não estava aqui o que aconteceu nesse estúdio. Paula Leal estava com as mãozinhas juntas, cabeça abaixada, o rabinho de cavalo dela assim, ó, pulando de tanto rir. Realmente sensacional. Parabéns, Augusto Nunes, por esse vídeo excelente. Vai ficar realmente na história, infelizmente, né? E Ana, muito obrigada também pela habitual gentileza. É um prazer estar contigo. Beijo para Augusto, que não está conosco hoje. Beijo também para o Constantino, que fez parte. Muito obrigada, Silvio Navarro. E até daqui a pouco nós temos outro programa logo na sequência. E obrigada, Paula Leal. O Fabi, não era só eu rindo aqui não, tava todo mundo aqui, ó,
Lágrimas, o Silvio também não conseguia nem falar. E aí, Silvio, muito boa noite. Você tem o seu preferido? Eu não vou comentar, senão eu não consigo apresentar o próximo programa, que começa daqui a pouco, às 8h30. A Fabi já está por aqui, daqui a pouco chega a Cris Grêmio, o Flávio Morgenstern. Vem aí o Estúdio Oeste trazendo os destaques da edição da Revista Oeste, que ficará pronta amanhã para você que é nosso assinante. E você que ainda não é nosso assinante, o QR Code está aí no cantinho da sua tela. Você pode apoiar o nosso jornalismo independente e aí amanhã cedinho já conferir os primeiros artigos aí de José Roberto Guzzo. Aliás, vou fazer um spoiler. A capa é assinada por José Roberto Guzzo. Tem Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, querida Ana Paula Henke. Eu já aproveito para deixar um beijo para todo mundo. Até já já. E mais uma vez a gente reforça, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste, a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Fique com a gente logo mais 8h30 da noite, Estúdio Oeste. Uma boa noite e eu te espero aqui amanhã, a partir das 5h45 da tarde.